Olá, estudantes! Sou a professora Eni e o tema da nossa aula de hoje é Dança é Cultura. Estamos começando mais um Tudo TV. O objetivo desse programa é conhecer os diferentes tipos de danças urbanas como manifestação cultural, bem como os espaços em que elas são realizadas. Antes de continuarmos nossa aula, vocês aí de casa que estão nos assistindo, não esqueçam de registrar sua presença, apontando a câmera para o nosso QR Code, que aparece aqui na nossa tela. Isso é muito importante para ficarmos sabendo que vocês estão nos assistindo. É muito rápido e fácil. Então, vamos começar com dança? Você sabia que a dança é um elemento da cultura corporal e manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento? Nesse plano, conheceremos as práticas corporais de danças urbanas, bem como a origem dessa temática e algumas características associadas como moda, as artes, as músicas e seus elementos constitutivos, o ritmo, gestos e espaço. Falar de cultura é bastante complexo. Podemos definir cultura como a rede de significados que dão sentido ao mundo, que cerca o indivíduo, ou seja, a sociedade. Significados estes que englobam um conjunto de diversos aspectos, como crenças, valores, costumes, leis, moral, línguas e etc. Vivemos também as manifestações artísticas, como o teatro, a música, a pintura, a escultura, cinema, quando nos referimos à cultura. A cultura brasileira, por exemplo, é conhecida por sua grande mistura de povos. As grandes festas como o carnaval, a diversidade musical e até mesmo o bom futebol. Porém, nos equivocamos ao afirmar que todos os brasileiros, assim como cidadãos de todos os outros países, possuem o mesmo comportamento ou reproduzem a mesma cultura. Pelo contrário, o seu país é conhecido. Conhecemos diversos tipos de cultura. Dentre elas temos a cultura de massa, que é trazida pela modernidade. E na maioria das vezes, os meios de comunicação são os influenciadores nessa cultura. A dança da modinha, por exemplo, a roupa do momento, dentre outros. A cultura erudita é resultado do conhecimento tais como exposições artísticas, apresentações teatrais e concertos. Já a cultura popular pode ser exemplificada através das festas do folclore, artesanato, as músicas e a dança. Cultura material, como museus, igrejas, obras de arte, dentre outros. E a imaterial diz respeito às atitudes, virtudes, valores e princípios. Cultura organizacional está relacionada com a missão, os valores e os comportamentos de determinada organização, muito usada dentro de empresas. Por último, não menos importante, temos a cultura corporal, que reúne as práticas relacionadas ao movimento, como danças, jogos, dentre outros. Nesta última, incluímos a dança como a manifestação artística que utiliza o corpo como um instrumento. A dança é um elemento da cultura corporal e está presente em nosso cotidiano. Segundo o coletivo de autores,
A dança pode ser considerada uma linguagem social que permite a transmissão de sentimentos, emoções, da afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do trabalho, dos costumes, hábitos de saúde, da guerra e etc. Pesquisando um pouco sobre a história da dança, observamos que a dança, desde a pré-história, pelos mais diversos motivos, das mais diversas maneiras, porém, com um objetivo em comum: expressar os sentimentos através de sons e dos movimentos do nosso corpo. Por usar todas as partes do corpo, a dança tonifica a musculatura e melhora a flexibilidade, a circulação sanguínea, liberando endorfina no organismo, que tem como resultado a sensação de prazer e bem-estar. Dançando, você liberta da vergonha e da timidez e começa a se expressar de forma autêntica. Conhecendo os tipos de danças urbanas como manifestação cultural, bem como os espaços em que elas são realizadas, faz-se necessário conhecer sua trajetória histórica. Sendo assim, são inúmeras as vertentes sobre o histórico do assunto estudado. Uma delas é que as danças urbanas originaram-se nos Estados Unidos. Tem seu termo utilizado pelos americanos porque não veio do meio acadêmico, surgiu do povo. Referem-se às práticas de contextos periféricos e do choque cultural entre grupos. O mundo das danças urbanas é repleto de possibilidades. Seus movimentos partem de exercícios que trabalham o ritmo, a memória, coordenação motora, força, flexibilidade e agilidade. Sendo assim, as danças urbanas consistem em uma forma de dança que pode ocorrer em ruas, blocos, parques, locais abertos, raves e clubes. O termo é usado para descrever danças em um contexto urbano. Assim como outras danças, as danças urbanas também seguem regras próprias, mas a liberdade em execução dos passos é a essência desse estilo, possibilitando o desenvolvimento da atenção plena. A prática do improviso, com base nas técnicas aprendidas das danças urbanas, nos dá liberdade para criar novos movimentos. No Brasil, o termo estudado chega por meio das músicas, dos filmes e da moda, espalhando-se por todo o país, influenciando principalmente os jovens. Danças urbanas é o termo usado para referir-se a um conjunto de estilos de danças de rua. Quando falamos de danças urbanas, não estamos falando de apenas um tipo de dança ou de um movimento que aconteceu isolado em uma localidade. Existem diversas explicações e teorias para a origem das danças urbanas. Nos anos 30, o termo street dance, dança de rua, foi utilizado pela primeira vez. Os negros americanos criaram um novo estilo de dança, que misturava o sapateado clássico irlandês com movimentos das danças africanas, resultando em uma movimentação diferente das danças clássicas, como o balé. Por se tratar de uma nova dança, ganhou o nome de street dance. Nos anos 80, as danças urbanas começaram a se popularizar no Brasil. O sucesso de videoclipes de artistas norte-americanos e filmes como Breakdance fizeram sucesso com o street dance. Quando tiveram sua estreia no Brasil, todos esses estilos de dança e a cultura hip hop ganharam fama como um todo, incluindo a dança, música, o grafite, entre outros elementos. Desde então, a manifestação cultural soma novos adeptos. Somente em 2006 que o nome danças urbanas começou a ser utilizado. Tudo por causa da necessidade em substituir o termo danças de rua.
De acordo com os dançarinos, este termo levava a várias pessoas a uma visão negativa das danças. É por isso que houve muito preconceito no Brasil. A partir dos anos 90, esse movimento passou a fazer parte de muitos programas de TV e clipes brasileiros. Porém, somente depois da mudança para danças urbanas, o movimento ganhou prestígio, sendo então ensinado em escolas e academias reconhecidas para tal arte. Por não possuir um único estilo, há diferentes vertentes praticadas pelos dançarinos de danças urbanas. Conheceremos aqui uma delas, o breakdance. O breakdance integra o hip hop, uma subcultura própria que une dança, música, moda e o grafite. Surgido em Nova York nos anos 70, em uma manifestação alternativa de jovens para não entrar em gangues de rua. O breakdance é utilizado como diversão ou competição no mundo. O break extrapolou o território da periferia e chegou até a mídia a partir do trabalho do cantor Michael Jackson. Vamos conhecer um pouco do break no vídeo a seguir? Viram só que top? O break foi confirmado recentemente pelo Comitê Olímpico Internacional como modalidade nas Olimpíadas de Paris em 2024. O break, como é chamado no meio e na prática esportiva, é mais que o esporte ou dança. É sim um estilo de vida ligado à cultura urbana do hip hop. Utilizando-se desses movimentos rápidos e impressionantes, ao som de uma batida que envolve não só dançarinos, mas também o público, o break ou breakdance é uma disputa onde a dança é a principal e única arma. Além do break, hoje vamos conhecer o pop. É um estilo originado do funk. Assim, esse tipo de dança usa a técnica de rapidamente contrair e relaxar os músculos, para causar um empurrão no corpo do dançarino. Esses movimentos são referidos como um pop ou uma batida. A dança segue o ritmo de uma música em um conjunto com vários movimentos e poses. O último estilo de dança que conheceremos é de uma dança urbana legitimamente brasileira, que provavelmente você já ouviu falar, o passinho, originalmente dançado ao som do funk carioca e se caracteriza por um movimento rápido e coordenado dos pés e das pernas. Apesar de ter influência de outras danças, o passinho tem a cara do nosso Brasil. Hoje, existem grupos de passinhos se apresentando no mundo todo. As danças urbanas nas periferias é de grande importância na comunidade, incentivando o interesse de crianças e jovens pela arte.
Vamos conhecer um pouquinho da história de 4 bailarinos de Queimados, Rio de Janeiro. Eu acho que toda criança de periferia, de comunidade, sonha ou em ser jogador, ou em ser artista, músico. Só que aí, quando eu tive contato com a dança, eu tive certeza do que eu queria fazer. Que bacana conhecer todos esses estilos de danças urbanas. Deu até vontade de sair dançando aqui.